Os apóstolos faziam muitos milagres e maravilhas, e por isso todas as pessoas estavam cheias de temor. Todos os que criam estavam juntas e unidas e repartiam uns com os outros o que tinham. Vendiam as suas propriedades e outras coisas e dividiam o dinheiro com todos, de acordo com a necessidade de cada um. E todos os dias, unidos, se reuniam no pátio do templo e nas suas casas partiam o pão e participavam das refeições com alegria e singeleza de coração. Amém? Senhor nosso Deus, no Teu nome, Pai, entregamos esse momento e confiamos, Deus, no Seu poder, no Seu Espírito e pedimos que o Senhor fale aos nossos corações, ensina-nos a Sua palavra, Senhor, de tal modo que seja uma edificação para a vida de cada irmão aqui, Senhor, tanto aqueles que estarão participando, aqueles que não estarão, Deus, que a Sua graça possa ser conosco e que o Teu Espírito possa nos conduzir em nome do Senhor Jesus. Amém? Eu estava a dizer que essa Bíblia tem uma história, porque na semana anterior a que eu viajei, eu participei de um projeto missionário chamado Julho para Jesus. E nos últimos dias, geralmente realiza-se cultos. Na verdade, nós evangelizamos de dia e convidamos as pessoas para a igreja. E durante os dias de evangelização, realiza-se cultos também para as pessoas da igreja e para aqueles que nós visitamos, que a evangelização é de casa em casa. E aconteceu que no último culto teve um momento de apelo para os irmãos que queriam aceitar Jesus, receber o evangelho, foram na frente. E normalmente oferece-se Bíblia para essas pessoas. E aconteceu que tinha poucas Bíblias. E como normalmente eu não escrevo o nome nas minhas Bíblias que eu uso, então eles olharam para mim e batiam assim, essa é nova. Então ofereceram essa Bíblia para os irmãos que estavam lá e eu acabei ficando com essa. Então essa é a história dessa Bíblia. Porque normalmente a tradução na linguagem de hoje, ela é uma Bíblia muito boa para consulta, porque ela tem uma linguagem em alguns sentidos um pouco facilitada, mas que em outros também perde-se um pouco da essência de algumas palavras que fazem parte da Bíblia, que são muito boas quando nós buscamos o significado delas para entendermos melhor o contexto do texto. O tema que me foi proposto é santificando o coração para o ID. Esse texto que nós lemos no livro de Atos tem uma particularidade em relação aos outros evangelhos ou aos outros livros da Bíblia, porque Atos ele não tem só a questão religiosa do próprio livro, mas Atos é também como se fosse um trabalho científico do irmão Lucas, porque Lucas, além de médico, ele era um historiador culto e conhecedor da língua grega. Tanto é que, para nós em português, não tem diferença, mas quando lemos o livro em grego, que foi escrito, existe a diferença desse livro, dessa linguagem em relação aos outros evangelhos. Então, Lucas escreve esse livro com o intuito de levar realmente o conhecimento exato das coisas que aconteceram depois da ressurreição de Jesus até os primeiros passos da igreja. E dentro desse contexto, o texto que nós lemos faz menção mais ou menos aos 40 dias que Jesus ressuscitou. Os irmãos vão se lembrar que Jesus morre, ressuscita, fica 50 dias com os discípulos, né? Então, aos 40, ele fica
40 dias, perdão, aos 40 dias ele sobe. Depois que ele sobe, passa mais 10. E esses 10 com os 40 é que dá os 50. E 50 dias são os dias do Pentecoste. E acontece que quando deu 50, se cumpriu também uma promessa que ele havia feito, que é a descida do Espírito Santo. Então, antes desses 50 dias, nos dias 40, Lucas está trazendo para nós qual que era a realidade dos discípulos, dos irmãos na igreja. E ele fala assim que todos os irmãos, que entre os irmãos, os apóstolos, eles operavam muitos milagres. Deus operava grandemente através dos apóstolos na vida das pessoas. E não somente isso, é que por conta desse fato, as pessoas elas tinham temor, porque elas sentiam que Deus estava naquele mover que acontecia nos apóstolos e posteriormente acontecia também na vida de cada um deles. E não somente havia temor, mas os irmãos eles viviam juntos, eles estavam em comunhão, em koinonia no grego. Quando uma pessoa estuda teologia, normalmente ele fala muito assim em grego, né? Mas eles estavam em comunhão, os irmãos estavam juntos. E essa união entre eles não era apenas uma união de lugar, mas também de propósito, de visão e principalmente de participação na vida individual e coletiva de cada um. E como que se manifestava isso? Cada um ajudava a comunidade conforme podia. Alguns chegavam ao ponto de vender aquilo que eles tinham para, com o dinheiro, poder trazer um sustento, um apoio, uma ajuda diante da comunidade que eles faziam parte. Por que eu trago esse contexto e essa realidade da igreja? Porque normalmente quando nós falamos sobre o ID, nós sabemos que está relacionado com a missão. E quando nós falamos sobre missão, Missio Dei, que se fala em missiologia, a missão de Deus, nós geralmente relacionamos a missão com a evangelização. Só que missão não é só evangelização. Amém? E talvez os irmãos vão falar, mas lá onde fala o id, diz assim, ide por todo mundo e pregai o evangelho. Se os irmãos pararem e procurar um pouco o contexto do livro de Marcos, vão saber que Marcos é considerado como evangelista apressado. Marcos tem pressa, vocês podem ver o milagre que ele conta, é tudo rápido, não tem muitos detalhes, ele está com pressa. Então, quando Marcos vai falar sobre a missão, ele fala assim, ide por todo mundo, preguem o evangelho. Já era, porque ele está com pressa. Só que em Mateus, existe um pouco mais de calma sobre a missão. E ele fala assim, portanto, ide por todo mundo, preguem o evangelho, façam discípulos, batizem e ensinem todos eles a guardarem todas as coisas que eu tenho vos ensinado. Então, em Mateus, a nossa visão sobre o ID já aumenta um pouco. Não tem só o ID, não tem só o evangelizar, tem também guardar, tem também o cuidado, tem também o discipulado. Então, o que é o ID? O ID é ser igreja em todo lugar onde nós estivermos. Em alguns lugares, a evangelização vai ser a forma como nós vamos nos manifestar sendo igreja. Em outros lugares, a comunhão vai ser o caminho que nós vamos manifestar para ser igreja. Em outros lugares, a ação social vai ser a maneira que nós temos de ser igreja, de fazer a missão. Então, o ID não tem a ver necessariamente com o I, mas com o ser. Sejam o corpo de Cristo, sejam a igreja, sejam a representação de Cristo. Então, nós podemos ser aqui em Luanda ou podemos ser lá no Kwanza Sul. Amém? Então, o ID é ser. O ID é ser igreja em qualquer lugar onde nós
estivermos. Só que a proposta que se traz hoje, em função do momento, é os irmãos serem igreja no Kwanzaa Sul. Então a manifestação de vocês deve ser conforme a realidade que existir lá naquele lugar. Eu vi, não sei se os irmãos viram nas redes sociais, que eu fiquei surpreso que está tendo muita crítica de acampamento. O irmão, ele postou assim, esses acampamentos evangelísticos, e de evangelístico não tem nada. Porque vai lá, dança e tudo, e só tem um dia de campanha de evangelização. Esse daí entende que fazer missão é evangelizar só. Mas não é só evangelizar. Ser igreja, de qualquer maneira, é fazer a missão. Então, quando nós entendemos isso, os irmãos já têm que entender que até quando as irmãs estiverem a jogar zera, é fazer missão. Amém? Agora vão cortar e vão falar que o irmão Samuel falou que jogar zera é fazer missão. Mas o que eu estou querendo dizer? Que a missão essencialmente é o quê? É ser igreja. Então você pode ser igreja fazendo aquilo que estiver sendo feito no momento. Não existe uma forma exclusiva. Então não sei se vai ser no primeiro dia, no segundo dia que você chegar. Se tiver zera, joga zera, mas fazendo missão, jogando zera. Ao ponto que para você o importante não pode ser ganhar. Joguei zera, viram, né? No acampamento, ganhei todas. Mas talvez é você ter a capacidade, enquanto estiver jogando zera, ver uma irmã lá da aldeia, do lugar que está meio com vergonha, se ele chamar, vem jogar também zera. Às vezes é você jogar, perder de propósito para a pessoa falar, nossa, esses de Luanda não sabem jogar zero, hein? Só que na verdade, você entendeu que ir é ser. Então você está sendo naquele lugar, naquele momento e daquela forma. Será que os irmãos estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Talvez vai ter futebol. E lembro, acho que no Luiz, que nós jogamos e perdemos 10-2, né? Ou 10-0. Alguma coisa assim. Aí não é porque nós queremos evangelizar, é porque nos ganharam mesmo. Mas que nós entendamos que tudo que fazermos lá, que seja com o propósito de ser igreja naquele lugar. Então, isso, se tiver claro em nossa mente, já nos livra de muitos problemas. Porque às vezes o próprio irmão que foi lá fazer missão, ele está triste porque não ganhou na zera. Porque não ganhou no futebol. O propósito é ser igreja. É ser o ID, não entender o ID apenas como um movimento de ir, mas um movimento de ser. Só que a proposta que nos é que não é apenas o ID, o nosso foco, mas a santificação do coração. E quando nós lemos esse texto, bem lá para o final, o evangelista vai nos revelar um segredo que talvez numa leitura rápida nós não perceberíamos. Lá no versículo 46, ele fala assim, todos os dias eles estavam unidos, se reuniam no pátio do templo e nas casas partiam o pão e participavam das refeições com alegria e singeleza de coração. Existe um debate hoje não, antigo, sobre quais são as partes do ser humano. E aqui eu vou falar como uma provocação e também um alerta, que talvez se os irmãos não ouvissem aqui, iriam ouvir em outro lugar. Existem algumas linhas que falam assim, que o ser humano tem só duas partes. Alguém já ouviu isso? Que tem só duas partes, o físico e a alma. E nós, metodistas, somos tricotonistas, não bicotonistas. Nós acreditamos que tem o corpo, o espírito e a alma. Só que esse debate, ele é um debate nosso, porque não é um debate da Bíblia. Porque, principalmente no Antigo
Testamento, quando os irmãos, os escritores e principalmente o salmista falavam assim: a minha alma, o meu coração e o meu ser anseia por ti. Eles não estavam no debate de quantas partes o ser humano tem, mas eles tinham uma percepção de quê? De que existe um ser interior, além daquilo que é visível. E às vezes eles chamavam esse ser de coração, às vezes de alma, às vezes de espírito, como o vento de Deus, o sopro, ruá. Então, muitas vezes nas escrituras, o coração, ele está se referindo ao ser interior. E o texto fala-se que eles faziam todas essas coisas na igreja com alegria e pureza de coração. Eles faziam com pureza interior. Eles fazendo as coisas, o ser interior deles estava puro. O ser interior dele estava limpo. E junto dessa ideia de santificação, que é santo, que se traduz comumente de separado, né? Mas em alguns contextos mais conveniente de santo não é separado, mas é diferente. O santo é diferente, não é separado, ele está junto, mas ele é diferente no meio de todos. Mas a santidade também se associa ao conceito de pureza. Deus, quando fala eu sou santo, ele está falando eu sou um Deus puro. Eu sou um Deus que não tem mancha. E ele não somente é, mas ele nos manda a ser santo. Ele não somente é puro, mas ele nos manda a ser puro. Diz lá em 1 Pedro 1,15: como eu sou santo, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver. Então vamos substituir o santo por pureza. Como eu sou puro, vocês também sejam puros em toda a vossa maneira de viver. Então, o tema fica: purificando o homem interior para o ídolo. Se nós tirar a pureza, fica limpando. Vamos tirar a pureza e deixar limpando. Limpando o homem interior para o ídolo. Limpar, geralmente, vou usar aqui a expressão do Brasil, arrumar. Vou arrumar a casa, né? Aqui é limpar, varrer, mas eles falam arrumar. Aqui também, né? Arrumar. Tem uma música aí, nós arrumamos a casa. Isso aí mesmo. Então, arrumando o homem interior para o ídolo. E essa é a proposta de hoje. Purificar o coração, limpar o homem interior, limpar a nós mesmos em relação àquilo que nós não vimos aparentemente. Eu preguei esse dia na classe, na quinta-feira, que ser cristão na igreja é muito fácil, é tranquilo. E eu dou exemplo: imagina você chegar em casa, antes até você saber que a Bíblia fala ama o próximo, né? Amar o próximo na igreja é bom, é fácil. Agora imagina, você chegou 18 horas em casa, bem jobado, bem fobado, e o seu irmão, sua mãe deixou 2 pães, um para você e outro para o seu irmão. E o abençoado do seu irmão comeu os 2 pães. E você já pensou, vou chegar em casa, vou mandar um pão para dentro e vou para a igreja. Então, mesmo sendo esse exemplo cômico, né, sobre o amor, nós entendemos nele que tudo que nós falamos na igreja sobre aquilo que devemos ser, quando estamos na igreja, é fácil. É tranquilo. O problema é quando a gente sai. O problema não é o que nós somos aqui, mas é o que nós somos fora. Então, não existe, nem na Bíblia, nem no mundo, nem em lugar nenhum, alguma coisa que pode impedir o propósito dos irmãos de terem êxito no acampamento, senão os próprios irmãos. Amém? Em outras palavras, eu estou a falar assim: quem pode estragar o acampamento são mesmo vocês. Porque para cumprir o ID,
já proveu todas as coisas necessárias. Deus já falou com os demônios assim, não toca nesse. Porque lá no Guaraçu o negócio é diferente, né? Mas Deus já falou assim, não toca nesse. E os demônios já sabem que Deus falou para não tocar. Não precisam mais ter medo, não. Lá mesmo tem que orar, tem que jejuar mesmo. Vamos levantar 5 horas para orar para os demônios não achar espaço aqui, não. Os demônios já estão bloqueados. Deus já vos deu unção. Sabe, quando vocês irem evangelizar e encontrar alguém doente, podem orar para Deus curar, porque Deus já deu esse poder, já está com vocês. Então não existe nada que pode fracassar o vosso evento, senão vocês mesmos. Em que sentido? Se vocês não estiverem puros de coração, se o vosso homem interior não estiver purificado para a missão que vocês estão fazendo. E eu uso como pano de fundo uma história bíblica que está lá em Josué 7. Quando o povo de Israel estava saindo do Egito e começaram as batalhas, as lutas para conquistar as cidades, a primeira cidade vencida por ele foi qual? Foi Jericó. E Jericó tem uma peculiaridade, que era uma cidade que os muros eram muito fortificados, a ponto que os próprios israelitas, quando se aperceberam da estrutura de Jericó, eles estavam a ter medo. Como que nós, que somos do campo e camponeses, saímos do Egito, vamos vencer, vamos lutar e ter vitória sobre essa cidade? E Deus falou, não são vocês que vão lutar. E eu lutarei por vocês. E eles vão, e eles vencem aquela guerra. A cidade que estava próxima de ser vencida era uma cidade muito menor do que a cidade de Jericó. Muito inferior, ao ponto que Josué falou, não precisa ir todo mundo. Vai só uma parte. Imagina uma guerra, você já venceu os Estados Unidos, agora você tem que lutar contra Angola. É assim, né? Tem que fazer um corte nessa parte. Mas é um panorama assim. Então eles, movidos da experiência que tinham, da vitória que tiveram de Jericó, falaram, agora é nós. E eles foram lutar contra essa cidade de Ai. Sabe o que aconteceu? Beberam xixi do porco. Eles perderam. Só que Josué, quando viu que eles perderam, teve uma tristeza e um espírito de decepção veio sobre ele e falou, Deus, o Senhor nos deu vitória sobre uma grande cidade e viemos morrer aqui, Senhor. Como que pode, Deus? O Senhor não nos ajudou, o Senhor não nos apoiou. Deus, fizemos oração aqui para abençoar o acampamento, mas está acontecendo isso. Deus está falando, não é eu. Quando foram lutar em Jericó, eu dei uma ordem, não levei nada. Mas tem um abençoado chamado Cã, que estava a lutar, viu que ninguém estava lá do lado, pegou um negócio e... Acho que ele era de um partido, eu não vou falar. Mas esse abençoado desobedeceu ao Senhor. Aí foram pesquisar e encontraram. Então Deus está explicando para eles, não era por causa do meu poder, mas vocês pecaram. Vocês estavam em pecado para essa batalha. Por menor que ela fosse, vocês perderam porque vocês não estavam bem. E dentro de vocês existia pecado. Então, por conta disso, eles foram derrotados. Mas eles se consertaram, Acã foi morto, e voltaram novamente àquela cidade e eles venceram. Então, nosso ser pode ser um impedimento, nosso estado, como nós estamos diante de Deus, pode ser um impedimento para a missão que nós estamos e para realizar.
Então, qual que é o chamado, acima de toda a palavra que nós podemos dizer? É que cada um, primeiramente, faça uma análise em relação a como você está diante de Deus, diante dos irmãos, diante do meio em que você está. E com a direção do Espírito Santo, você vai perceber que existem áreas que você não está bem, que o seu ser interior precisa ser arrumado. Então se santifique, então se purifique, então se limpe. Em Josué 5:3 ele fala assim: santificai-vos, porque o Senhor amanhã fará maravilha no meio de vocês. Então a exortação de hoje é essa: se lava, arruma a casa, arruma a sua vida. Se você sabe que está aí participando de um projeto para manifestar o reino de Deus, para ser bênção, para ser luz, se arrume para isso, se prepare para isso e faça uma introspeção em relação à sua própria vida. Lembrando que nosso ser, nosso estado pode ser o único impedimento para as frustrações que podem acontecer no plano que Deus tem feito através dessa organização. Então o chamado de hoje é isso: preparação. Se lava, se purifica. Não dependa apenas dessa programação da igreja para orar, para se santificar. Mas tenha um plano pessoal, individual também, tendo em vista que cada um aqui tem a sua parte nesse acampamento. Porque quando nós fazemos a missão, normalmente existe a ideia de que nós estamos aí para abençoar. Só que na missão nós não abençoamos só, nós também somos abençoados. Tem alguns aqui que quando voltarem vão começar a ler mais a Bíblia do que liam. Alguns aqui vão participar mais da igreja do que quando era antes do acampamento. Alguns aqui vai ter uma experiência com Deus que você nunca teve aqui na igreja, aqui em Luanda. Então não é só os irmãos que estão aí para abençoar, mas Deus também está preparando esse tempo para vos abençoar em todas as áreas da vossa vida. Mas para isso existe a necessidade de cada um fazer uma autoanálise e arrumar as coisas que não estão bem em sua vida e dentro de vocês. Às vezes, principalmente na igreja, quando nós falamos sobre se arrumar, se endireitar, nós normalmente temos o pensamento automático de olhar para aqueles pecados que são graves. Então, tipo assim, se o irmão, se ele fornicou, ele já pensa: nossa, talvez é isso. E isso tem a ver mesmo. Só que as coisas que nos tornam impuros diante de Deus não precisam ser necessariamente coisas grandes. Às vezes coisa pequena. Às vezes um desentendimento com alguém. Às vezes uma situação mal resolvida em sua vida, no ciclo em que você está, pode ser uma brecha. Então, que cada um faça essa análise, entendendo que não precisa olhar somente para as coisas grandes, mas para as coisas simples, que muitas vezes, sendo simples, elas podem ser grandes problemas. E no Brasil tem uma frase que fala assim: por que a água no copo derramou ou transbordou? Por que a água no copo transborda? Sabe por quê? Por causa da última gota. A última gotinha que bate é que faz a água toda começar a transbordar, a jorrar. E muitas vezes na nossa vida é isso. É uma gotinha, é uma coisinha, é um assunto mal resolvido, é uma briga, é uma situação em casa, às vezes, é uma situação com uma pessoa. Lembro que o Senhor uma vez me exortou, eu pregando no culto dos jovens, sobre o que Jesus fala: se trouxeres a sua oferta lá no altar e você se lembrar que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, e eu gosto da forma como Jesus aplica as coisas. Ele não fala assim: ô Samuel, se você
vier para a igreja e você lembrar que você ofendeu o José, não dê a sua oferta, vai se acertar primeiro com José. Ele fala, quando você lembrar que teu irmão tem alguma coisa contra ti, não é eu com ele, é ele comigo. Eu, José, achar que eu errei alguma coisa, mas eu estou a provar para o José que eu não errei, não é só eu, mas para o José é ele. Às vezes a solução é eu falar, ô José, eu mesmo que errei, mas não é só eu. Mas para resolver o problema, igual se falei, eu dou o braço a torcer. Eu errei, José, me desculpe. E às vezes essa simples atitude cura o José, mas para mim também é um exercício da minha humildade e sinceridade diante de Deus. E uma coisa que, como irmãos e cristãos, nós precisamos saber e ter, principalmente nós como jovens, é a pureza de coração. Deus não é um Deus que olha a aparência. Às vezes eu estou pegando aqui, quem entra aqui, às vezes, olha, esse cara aí é a pregação, esse cara aí é um santo. Mas Deus não vê a pregação. Deus não vê a exposição. Deus vê a qualidade do coração de cada pessoa. E eu perguntaria para os irmãos, entre Jessé e Davi, quem é que pecou mais? É Davi. Mas quem é tido como homem segundo o coração de Deus? O cara que matou o outro para ficar com a mulher dele. Esse aí mesmo. Porque em Deus não é essencialmente a prática, mas Deus conhece o coração de cada um. E é por isso que o salmista fala, Senhor, sonda o meu coração e vê se há em mim algum caminho mau. Então, que nessa exortação, eu convido os irmãos a se colocarem em pé e fechar os seus olhos nesse momento e fazer essa introspecção dentro de você. Alguns aqui já prepararam a mala, alguns aqui já prepararam as roupas, os doces que vão levar, e não tem problema nenhum. Vai lá, tenha um tempo bom de comunhão, joga, faça amizades. Na hora de evangelizar, evangeliza, visitar, visita, cante, louve. Mas que acima de toda a preparação que nós estamos fazendo, que nós possamos olhar para nós e vigiar como nós estamos diante de Deus para essa missão que nós estamos fazendo. Não permita que em você exista brecha para alguma coisa não correr bem. Não seja você o Jonas do barco. Então tenha um tempo de oração. Se você precisar falar com o Senhor, fale com o Senhor. Se você precisar se acertar com uma pessoa, se acerte com essa pessoa. Se você precisar também de confessar, de conversar com alguém, converse com alguém. Mas tenha paz no seu coração, crendo que Deus não é um Deus de acusação, Ele é um Deus de salvação. E toda exortação do Senhor é para que você viva o que Ele quer que você viva. É para que você experimente as coisas que Ele está preparando para a sua vida. Então fale ao Senhor, fale ao Senhor.
Senhor nosso Deus e nosso Pai. Deus, nós louvamos ao Senhor.